escrita ao pastor, obreiro, servo Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, versículo de número 12, e a gente conclui lendo o versículo de número 13. Quantos irmãos encontram o texto? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua presença, adorando o seu santo e poderoso nome, na beleza da sua santidade. Ao Senhor seja toda honra, ao Senhor seja toda glória, e ao Senhor seja todo louvor para sempre. Também nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que abençoou esse projeto. Depois de 4 anos, nós voltamos a fazer um retiro no campo do industrial e tivemos uma boa representação de muitas congregações, graças a Deus, né? Um total de quase 90 inscritos. Nós tivemos aí boa representação de diversas congregações, foi uma bênção. Jesus batizou 8 jovens no Espírito Santo durante esses 2 dias, e Jesus salvou mais 2, que chegou ali por indicação de alguns irmãos que estavam afastados da igreja. A gente abriu a oportunidade e eles voltaram para a casa do Senhor, e foi uma verdadeira bênção, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Agradecer à irmã Josiane, que foi um baluarte forte aí nesse retiro. Realmente quem tomou bem a liderança, o pastor João Lourenço, também a irmã Josiane me disse que no dia passou aquela correria toda, fazendo as compras, indo lá, organizando tudo. Nós queremos agradecer toda a UMAD, a irmã Josiane, todas as senhoras que estiveram ali apoiando. Sem vocês ia ficar muito difícil fazer o negócio daquele, viu? Mas nós queremos orar para o Senhor continuar abençoando, poderosamente dando graça. Os músicos também, o sonoplasta ali que levou as caixas de som, levou o som, e ficou tudo muito bonito para a glória de Deus. Nossa gratidão, que Deus abençoe. Meu pastor, eu tenho quantos minutos aqui para me ser objetivo, rápido e entregar o microfone? Sou, senhor, e obediente. Amém. Amém. Queridos irmãos, diz assim o texto da palavra de Deus: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém com a leitura dessa palavra? Continua, Elionai, com o texto aí do versículo 11 em diante, para a gente ir falando e os irmãos acompanhando. Essa epístola de Paulo a Tito é uma epístola que não é tão comum a gente perceber as pessoas lendo e observando, mas não há nada de diferente nessa epístola, apenas a ordem da escrita do apóstolo Paulo. Mas antes de chegar lá, é bom a gente perceber alguns detalhes. Essa epístola foi escrita no intervalo das 2 prisões do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo foi solto pela primeira vez, já sabendo que iria ser preso novamente. Ele chamou Timóteo e deixou ele em Éfeso, chamou Tito e deixou ele em Creta. A primeira carta ou epístola escrita a Timóteo foi escrita nesse mesmo período em que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola a Tito, que ficou em Creta. Se você analisar as cartas e as epístolas do apóstolo Paulo, você vai perceber uma ordem na escrita dele. Sempre o apóstolo Paulo chega assim: doutrina e aplicação, texto
e aplicação. Você sempre vai perceber essa ordem. Ele fala sobre a doutrina e traz a aplicação. Nessa epístola, ele inverte a ordem. Se você ler o capítulo 1 e o início do capítulo 2, ele não está falando de doutrina, ele já está falando do que deveria ser, já está trazendo uma aplicação. E é aqui, a partir do 11, que ele começa a explicar a doutrina que ele queria dizer a Tito, e, consequentemente, que ele orientasse os irmãos que estavam ali em Creta. No versículo 11, é bom a gente perceber alguns detalhes. A graça salvadora de Deus. Ele traz aí a origem e a natureza da graça. Todo mundo sabe que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos entregou. Você não merecia, mas Ele te entregou. Ele te deu graça. E essa graça tem uma origem. Qual é a origem da graça? Está lá no texto. Deus. A graça não é do pastor. A graça não é do pregador. A graça não é de cantor. A graça não é de liderança. A graça é de Deus. Eu sei que tem muita gente que busca graça no líder, tem muita gente que busca graça no dono da empresa, tem muita gente que busca graça no professor, mas todas as vezes que você buscar graça no homem, você vai se frustrar em algum momento, mas toda vida que você buscar graça em Deus, essa graça lhe salva, essa graça lhe liberta, essa graça lhe transforma. Porque a origem da graça, do favor imerecido, ela sempre é de Deus. Agora, ela tem uma natureza. Qual é a natureza da graça? Salvadora. A graça não é para fazer você mais merecedor do que ninguém. Não, a graça não é para fazer você andar no meio da rua com título de crente da Assembleia de Deus, também não. A graça não é para lhe ensoberbecer, não. A graça não é para fazer você mais privilegiado do que os outros, também não. A graça tem uma natureza, e qual é? Salvação. Se não for para salvação, não é graça, é qualquer outra coisa. Se não for para lhe arrancar e para lhe livrar do fogo do inferno, não é graça, é qualquer outra coisa. Porque a graça, ela vem para nos salvar. E só quem já foi alcançado por essa graça salvadora, levanta a sua mão e dá glória a Jesus de Nazaré. Só que a graça, ela não só salva. Existem até algumas pessoas que são adeptos daquela ideia, Deus quer o coração e acabou a história, como se a graça viesse só para salvar. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito bem criterioso em dizer que a graça não é só salvadora, a graça também ela é educadora. E é sobre isso que eu quero falar, Mário, essa noite. A graça educadora, ela é salvadora, a gente está vendo no versículo 11, mas ela também é educadora. A gente vê isso a partir do versículo de número 12. O texto diz, ensinando-nos, se o Elionite vê aí, bota no 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, olha lá, ensinando-nos é o mesmo que educar, orientar e direcionar. A graça que salva, ela também educa. A graça que salva, ela também ensina. Ela ensina o quê? A gente vai ver ali. Primeira coisa, renunciar à impiedade. A graça que me salva, ela me ensina a renunciar à impiedade. A grosso modo, se a gente precisar aprofundar e causar um embaralho na cabeça dos irmãos, impiedade é tudo aquilo que Deus não se agrada. Tudo que Deus não se agrada é a impiedade. E a graça que nos salva, ela nos ensina a renunciar, a abandonar, a afastar tudo aquilo que Deus não se agrada.
o que já foi salvo pela graça salvadora, ele é orientado, ele é educado a se afastar de tudo aquilo que Deus não se agrada. Se eu sei que Deus não se agrada da mentira, a graça salvadora me coloca bem longe da mentira. Se eu sei que Deus não se agrada da prostituição que o mundo todos os dias prega lá fora, eu me afasto da prostituição. Se eu sei que a graça salva, se eu sei que Deus não se agrada da fofoca, do mexerico, do disse-me-disse, da contenda, daquela coisa, a graça que me salvou vai me ensinar a se afastar dessas confusões. Pregador, e quando eu gosto dessas coisas, é sinal de que a graça ainda não te alcançou. É sinal de que você está iludido dentro da igreja, achando que está salvo, mas a graça não te alcançou. Porque os que já foram alcançados pela graça, esses assim vivem renunciando tudo aquilo que não agrada à vontade de Deus. Só quem já foi salvo por essa graça aí. Aí a gente diz as concupiscências mundanas, e aí vai, ela nos ensina a se afastar daquilo que Deus não se agrada. De igual modo, o texto diz, ela também nos educa, para quê? Para que vivamos, ou seja, além dela me ensinar a se afastar daquilo que Deus não se agrada, ela me ensina como viver. Vivamos neste presente século, ela me educa, ela ensina, ela orienta a minha forma de viver. E tem 3 pontos lá. O primeiro é sóbria. Segundo, é justa. E terceiro, é piamente. Sóbria, sensata, de forma equilibrada, comigo mesmo. Aquele que foi salvo pela graça salvadora é educado a viver de forma sensata, de forma sóbria, consigo mesmo. Porque tem gente que não respeita nem ele mesmo. Quem é o que não respeita ele mesmo? O desorganizado. O desorganizado, ele não está desrespeitando o outro, ele está desrespeitando ele mesmo. Não tem hora para orar, não tem hora para buscar o Senhor, não tem tempo para a família, não tem tempo para congregar, não tem tempo para se reunir. Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para coisas essenciais da sua vida e para o seu viver. Ele não tem tempo nem para a saúde dele, ele vive como se fosse um tonto, ele vive como se fosse um doido, ele vive como se fosse um perturbado. Esse aí é um dos sinais de que ele ainda não foi alcançado pela graça salvadora. Por quê? Porque quem foi alcançado pela graça salvadora é educado a viver de forma sóbria, sensata, sem loucura, mas com a consciência sã, vivendo todos os dias na presença de Deus. É por isso que os crentes, mesmo quando a terra se abala, mesmo quando a terra treme, eles continuam sereno, adorando e bendizendo ao nome do Senhor de forma sóbria, de forma sensata. É por isso que todos os dias a televisão está dizendo, a economia está balançando, vai papocar, vai vir uma crise maior do que aqui está, vai vir aquela loucura, e todos os dias as redes sociais trazem notícias e bombardeiam para tentar abalar a estrutura emocional daquele que já foi salvo pela graça salvadora. Mas mesmo diante do olho do furacão, pastor Pinheiro, ele continua de forma sóbria, de forma sensata, adorando ao nome do Senhor Jesus. Alguém até diz assim, é alguém diferente. Não é alguém diferente, é alguém que foi alcançado pela graça salvadora e educado a viver de forma sóbria. Só quem já foi alcançado pela graça salvadora e não vai se abalar com as coisas desse mundo. Vamos caminhando. Além de viver de forma sóbria, sensata, tem um texto, justa, ele vive de forma justa. Se sóbrio e sensata é consigo mesmo, justo já é para com o outro.
E não é preciso ser tão inteligente. O Levi, que está aqui, que está concluindo agora o curso de Direito, sabe que justiça não é nada mais, nada menos do que dar a cada um aquilo que é seu. Aquilo que é seu vai ser dado é quando a balança isso aqui é seu, isso aqui é seu, pronto. Justiça, a grosso modo, é isso. Dá a cada um aquilo que é seu. Não é tomar, não é retirar e nem balançar para lá e para cá. É dar a cada um aquilo que é seu. Quando ele fala em justiça, ele está tratando do próximo. A graça salvadora me educa a viver de forma justa, a entregar o meu próximo aquilo que é dele. O que é do próximo? A gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre aquilo que é do próximo, mas eu quero ficar apenas com a palavra do apóstolo Paulo, no dia que ele estava ensinando a igreja de Corinto na Santa Ceia. Ele disse: esperai uns pelos outros. O que é isso? É se importar com quem vai sentar na mesa, é respeitar com aquele que faz parte do mesmo corpo, é se importar com a pessoa que está do seu lado, porque às vezes a gente vive como se fôssemos só nós mesmos nesse mundo, como se fôssemos só nós mesmos no conjunto de senhora, no conjunto de jovens, ali no meio da igreja, aqui no meio dos, como se fosse só nós. A gente não se importa, a gente não quer saber. Às vezes tem um irmão do lado morrendo, e às vezes precisando de uma palavra, precisando de uma força, e você às vezes sabe, às vezes faz se esconder, faz se afastar, e não tem um respeito, e não tem aquela consideração. Quando o apóstolo Paulo disse assim, espera uns pelos outros, ele estava querendo dizer assim, ei, se importe com quem vai chegar, porque ele faz parte do seu culto também, ele faz parte do mesmo corpo que você faz também. Ele é parte de você também. Nós não somos várias igrejas, nós somos uma igreja, nós somos o povo que vai morar no céu e fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Viver de forma justa é respeitar, é se importar, é dar a cada um que é seu. Se não atrapalhar o seu culto hoje à noite, dê um sorriso para quem está do seu lado e diga assim, dê o que é meu, ou então você não foi salvo ainda. Oh, glória a Jesus, pela graça salvadora. É se importar, é para com o outro, porque tem gente que briga com todo mundo, confusão com todo mundo. Onde ele vai tem uma briga, onde ele vai tem uma contenda, onde ele vai a coisa dá errado, e alguém diz assim, o que aconteceu? Simples, o abençoado ainda não foi salvo pela graça salvadora, e é por isso que não foi educado a viver em paz no meio dos irmãos. A gente tem que orar para Jesus salvar uns 4 ainda, né, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Se você vai nos lugares, e em quase todos os lugares, seja na empresa, seja na vizinhança, seja na família, seja na igreja, e a coisa, onde você coloca o pé, só tem confusão, só tem terremoto, só tem bomba para todo lado, contenda, discórdia, você precisa rever se realmente a graça salvadora já lhe alcançou, porque quem foi salvo pela graça salvadora, ele é educado a viver de forma justa com seu irmão, ele é educado a viver de forma justa nesse mundo. Terceiro, de forma piamente ou piedosamente. Aqui é diante de Deus. Quando eu falo sóbria, sensata, é comigo mesmo. Quando eu falo de forma justa, é com o meu próximo. Agora, quando eu falo piamente, eu estou me referindo diante de Deus, de forma piedosa, de forma piedosa. Quando eu sou salvo pela graça salvadora, essa graça me educa a me relacionar e a ter o respeito devido com Deus, diante de Deus, e a forma correta de amar a sua presença. A grosso modo, a graça salvadora me educa a amar a presença de Deus. A graça salvadora me educa a amar mais a presença de Deus do que aquilo que Ele pode me entregar num culto como esse de domingo aqui maravilhoso. Porque eu sei, existem aqueles que saem de casa, vou buscar minha bênção.
E existem aqueles que, se a mensagem não for aquela para receber alguma coisa, ou que mexa no subconsciente, a pessoa fica meio ali, não dá glória, não adora, porque na verdade ele veio buscar alguma coisa para satisfazer ou aliviar as pressões do dia a dia da sua mente, e ele veio buscar refúgio dentro da igreja, dentro da espiritualidade. Só que a gente precisa entender uma coisa: quem já foi salvo, ele é educado a vir para esse lugar aqui, não em busca de algum refúgio, mas em busca de dar a Deus aquilo que é dele, adoração e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Porque tem gente que acha que veio fazer o culto, mas o culto a gente é quem tem que trazer e entregar a ele todo pronto. A graça salvadora nos ensina a entregar a Deus aquilo que é dele. Só para os irmãos não esquecer, a graça que salva é a graça que educa. Educa a gente a viver longe daquilo que Deus não se agrada, educa-nos a viver de forma sóbria, sensata, justa e piedosamente. O versículo de número 13 diz o que, Elionai? Exatamente assim, olha: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tem alguém que está aguardando o aparecimento da glória daquele que vem buscar a sua igreja? Oh, aleluia! É diferente o crente que está aguardando Jesus voltar num culto como esse aqui. Aleluia. O pastor perguntou: cadê o povo que foi para o retiro e não veio até descansado? Mas eu concordo com o meu pastor, porque quem está aguardando o aparecimento da glória do nosso Deus não tem cansaço que atrapalhe ele vir para um culto de domingo como esse aqui. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a graça salvadora, ela me educa a viver de forma sóbria, justa e piamente, e ela me educa a aguardar a bem-aventurada esperança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem está aguardando a bem-aventurada esperança, vive como um salvo ou vive como um insensato? Eu estou às vezes assim sem entender, porque a gente vai percebendo algumas coisas ao longo da caminhada, e o rapaz sabe que não está vivendo de forma que já foi alcançado pela graça. Ele sabe que as condutas, as palavras, os comportamentos, os lugares que ele frequenta, as amizades que ele nutre, as amizades que ela nutre, só está levando ele ou ela cada vez mais para longe de Deus. E o pior é que ele e ela sabe, mas mesmo assim, quando chega num culto como esse, diz: eu estou aguardando Jesus de Nazaré. Eu acho que já acabou a época da gente enganar nós mesmos. A qualquer hora a trombeta vai soar, até a qualquer hora a voz do Senhor vai vir para buscar a sua igreja. E quem está aguardando Jesus voltar para Jesus? Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho muito bonito, e já vou caminhando para a conclusão nessa rápida reflexão aqui nesse domingo, quando o Senhor chama os discípulos lá em cima do Monte das Oliveiras para conversar. Jesus, ele orienta aos discípulos que eles deveriam ficar calmos, e aí ele começa a tratar de tudo aquilo que a igreja já está passando, que ainda vai passar. Mas lá no finalzinho ele diz assim: mas aquele ou aquela que perseverar até o fim, esse ou essa será salvo. Olha a palavra que tem lá. Eu até escolhi essa palavra como tema da nossa festividade final do ano: perseverança. Se você pegar a perseverança lá de 24 e 13 de Mateus e chegar em esperança aqui em Tito 2 e 13, você vai ver que essas palavras elas se encontram. Por quê? Porque a perseverança de 24 e 13 de Mateus não é uma perseverança daquele que fica sentado aguardando, mas é a perseverança da ordem que eles receberam em
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Perseverem até que do alto sejais revestidos de poder. E depois vocês perseveram pregando a mensagem em Jerusalém de novo, pregando a mensagem em Samaria, pregando na Judéia e desce aos confins da terra. Em outras palavras, continue perseverando, mas não que nem o preguiçoso, mas perseverando, trabalhando na obra do Senhor e fazendo a sua vontade. Por quê? Porque essa esperança aí, assim como todas as esperanças ditas pelo Senhor e pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, não tem a ver com esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é uma coisa, esperança do verbo esperançar é outra coisa. Esperança do verbo esperar é sentar na cadeira e ficar aguardando quem ficou de cantar e quem ficou de pregar para dar um glória a Deus. Esperança do verbo esperançar é mesmo sentado aí, o irmão cantou desafinado, o outro não está pregando, a mensagem não está se encontrando, mas mesmo assim ele levanta a mão e dá glória a Deus, porque ele sabe que está em movimento. A esperança do verbo esperar não é aquela, ou melhor, a esperança do verbo esperar é aquela que o irmão fica sentado em casa e não colocou nenhum currículo, e não foi atrás de nenhum emprego, e não foi atrás de nada. Ele está em casa balançando na cadeira ou balançando na rede, dizendo que quer trabalhar para o Senhor, esperando uma porta se abrir, mas ele não faz curso de nada, ele não trabalha com nada, é um preguiçoso dizendo que está aguardando Deus abrir a porta. Essa daí é a esperança do verbo esperar, sentar e ficar estagnado. Essa não é a esperança do evangelho, essa não é a esperança de quem vai ser arrebatado. A esperança de quem vai ser arrebatado é a esperança do verbo esperançar. Nós temos uma promessa, qual é? A qualquer hora os céus vai se abrir para buscar a igreja, mas enquanto os céus não se abrem, eu vou continuar orando mais, eu vou continuar pregando mais, eu vou continuar louvando mais, eu vou ser mais santo, eu vou ser mais sóbrio, eu vou ser mais justo, eu vou ser mais piedoso, eu vou amar mais a presença de Deus, eu vou amar mais o meu próximo, eu vou evangelizar o meu vizinho, eu vou levar a mensagem do evangelho. Por quê? Porque esse é um dos sinais de que você verdadeiramente foi alcançado pela graça salvadora. É domingo da gente parar e olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: será que eu fui salvo de verdade, ou eu só arranjei uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus do Campo do Industrial? Porque eu sinto muito lhe dizer, a carteirinha não leva ninguém para o céu, a carteirinha é só para dizer que você congrega aqui, que tem um pastor pregando para você, que tem um pastor lhe orientando, mas a garantia de que você vai para o céu é se a graça salvadora já te alcançou e mudou a tua história. Cadê aqueles que foram alcançados pela graça salvadora? Quantos sentem a presença dessa graça nos abraçando aqui nessa noite? Aleluia! Porque essa graça, meus irmãos, ela nos ajuda a continuar. É por causa dela que você, mesmo cansado do retiro, chegou aqui para dar glória a Deus. É por causa dela que você ainda não desistiu, porque talvez não era para você estar mais nem vivo, ou talvez as decepções já tivessem te levado para bem longe, mas você disse: eu não estou firmado em homens, eu não estou firmado em instituições, eu estou firmado no Senhor Jesus, que me alcançou com a sua graça salvadora. Cadê aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrando aqui a minha mensagem, contando uma história que o irmão me contou alguns dias atrás, aqui na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Ele disse que tinha um pastor na cidade, que pregava, que anunciava o evangelho, era uma bênção e tal. E depois de 15 anos lá anunciando, ele teve uma decepção muito grande familiar. E o pastor enlouqueceu e chutou o pau da barraca e saiu e acabou com tudo que ele tinha feito em 15 anos. E agora estava lá num bar bebendo e dizendo alguma coisa:
Aí ele disse, contando com muita tristeza, e eu conversando com ele, contando, aí eu disse assim, meu pastor, o problema só é um aí. Qual é? É que o homem de Deus pregava, anunciava, dizia tudo, mas ainda não tinha sido alcançado pela graça salvadora. A gente tem que pregar para ele ser alcançado pela graça salvadora. Por quê? Porque quando o crente é alcançado pela graça salvadora, meus irmãos, como diz o pastor às vezes aqui na sexta-feira, pode descer a chuva, os ventos, pode soprar, os rios podem se encher, os crentes podem querer empurrar para cá, empurrar para lá, mas ele diga, eu fico aqui, porque a graça salvadora me alcançou em Cristo Jesus de Nazaré. Você sabe por que você ainda está aqui hoje à noite? Não é porque você é mais bonito, não é porque você é melhor, não é porque você tem mais dinheiro do que eu, não é porque você tem mais alguma coisa do que todos nós aqui, não, é porque a graça salvadora te alcançou.